Pode entrar. Olá, pessoal, boa noite. Espero que vocês estejam me ouvindo bem, porque às vezes o som fica baixo, mas aí se não tiver muito bom o áudio, eu coloco um microfone de lapela. Então, se vocês estiverem visualizando o PowerPoint e estiverem me ouvindo bem, então a gente começa a apresentação. Vocês podem mencionar no bate-papo. Tá tudo bom, estou ouvindo bem você mesmo. Pode se apresentar. Ok. Então, pessoal, boa noite. Um grande abraço a todas as pessoas que há muito tempo eu não vejo presencialmente. A Conceição é uma delas. Né? As outras eu tenho um contato mais semanal, às vezes até diário. Né? E aos outros alunos cursistas desse curso de espiritualidade dos animais, eu não conheço todo mundo, mas tem grande parte que são colegas de outros cursos e de outras assistências, enfim. Então, eu desejo a todos que a gente possa ter uma noite bastante proveitosa do ponto de vista dos nossos estudos, né? E que eu possa aqui, junto com o mentor, fazer o melhor para que a gente possa trazer, acho que novidades, mas também reflexões bastante importantes, unindo a questão da ciência e do espiritismo. Tá? Então, meu nome é Marilyn Escobar, eu sou socióloga de formação, eu sou professora universitária e atualmente eu sou estudante do curso de pedagogia, então vai ser um passeio, uma aventura para vocês também, porque eu coloquei bastante coisa e pensei toda essa aula de inteligência dos animais focada em alguns teóricos da pedagogia, quando trabalha a questão da construção do conhecimento e também da inteligência, tá? E aí vai ser muito interessante, assim eu espero também. E para finalizar também, eu digo que eu sou trabalhadora, né, voluntária do Pet Passe Genebra, do CAE Genebra, aqui em São Paulo, já desde 2017, né? E aí eu sempre gosto de falar assim, a gente começa como assistido, junto com o meu cachorrinho, a gente enfim, é que agora com a pandemia a gente não tá, a gente só virtualmente, então frequentava lá na Genebra, onde eu acabei me tornando voluntária, e depois do curso de passes e da escola de aprendizes também, eu acabei indo como assistida no CEF, que também tem assistência dos animais aos domingos. Né? E aí eu sou aluna de outros cursos, enfim, sempre com esse interesse, em grande parte motivado pelo meu animalzinho, né? Que é o Snoopy, que hoje é um cãozinho idoso, e às vezes eu acabo dando alguns exemplos que acabam refletindo um pouco assim dos nossos aprendizados, porque acho que a gente tem que entender que a gente é tutor, mas o nosso animal está aprendendo junto com a gente nessa encarnação. Bom, deixa eu ver aqui o que estamos aqui no bate-papo, se tem alguma coisa direcionada. A tela está pequena. Ah, sim, a tela minha vai ficar pequena, porque eu vou dimensionalizar aqui o PowerPoint para a gente começar a nossa aula. Uma coisa que eu vou pedir para vocês é que eu tenho um processo de trabalhar as aulas, não só as aulas presenciais, mas as aulas à distância, nessas aulas remotas, de uma forma mais interativa. Então, o tempo todo eu vou fazer algumas perguntas para vocês, para que a gente possa trabalhar a questão dessa construção desse diálogo e desse conhecimento juntos. É claro que com 60 e poucas pessoas na sala, talvez 70, desculpa, não vai dar para atender todo mundo. Então, eu vou pegar algumas mensagens mais significativas que forem surgindo no bate-papo, tá bom? Então, vocês fiquem à vontade para poder participar. Lembrando que o bate-papo vai ser o canal que eu pretendo utilizar mais do que o áudio, para a gente não se atrapalhar aqui na sequência da aula. O João pode me atrapalhar, me ajudar. Deixa eu falar um negócio para você. Nós sempre deixamos no final uns 20, 15 minutos para exatamente isso, de dúvida, para você falar e no final tirar todas as dúvidas, é o que nós fazemos toda semana. Se você preferir do jeito que você está propondo, fique à vontade.
Na verdade, assim, essa proposta do bate-papo, na verdade, é muito mais para a gente interagir mesmo, porque eu vou fazer algumas perguntas que vão ajudar a gente a compreender melhor as questões contidas na aula. E aí, as dúvidas, essas perguntas que ficarem aí incomodando mais, a gente deixa para o final. Tá certo. Tudo bem? Pode ser assim? Pode, fica à vontade. A sala é sua. Então, tá bom, então, gente. Então, vamos começar. Logo que eu fui convidada pela Simone Diani... Vou deixar a tela pequena? Eu acho melhor, porque eu já vou colocar o PowerPoint. Tá. Então fica à vontade. Tá bom? Tá. Espero que vocês estejam vendo. Eu vou já maximizar, porque deixa eu só colocar aqui. Assim. Isso, exatamente isso. Uhum. Isso, exatamente. Então, assim, a nossa aula hoje é de inteligência dos animais. Quando a Simone me convidou para essa aula, eu fiquei pensando assim, nossa, essa aula vai ser difícil de dar. Porque daí eu já pensei em um monte de coisa, né? Eu não fiz todo o curso de espiritualidade dos animais, eu acompanhei uma outra aula, mas durante o nosso grupo de estudos que a gente mantinha no CAE Genebra, da assistência dos trabalhadores, né, na parte dos trabalhadores mesmo, nós estudávamos bastante Marcel Benedetti. E também trazendo alguns outros livros e outros estudos sobre espiritualidade dos animais para podermos avançar nessas questões e termos mais entendimento no auxílio aos tutores na assistência. Bom, então eu achei que foi um grande desafio, né, quando a Simone me convidou para essa aula. E aí, à medida que eu fui estudando e vendo e assistindo as outras aulas do curso desse ano, eu falei, não, acho que eu consigo dar conta, não sendo especialista no assunto, e aí me veio algumas inspirações ao longo da semana e tudo mais. Tá? Então, vocês vão ver que vai ter bastante inspiração trazido dos teóricos da ciência e inspiração, claro, trazida da doutrina espírita. Então, eu utilizei bastante o Livro dos Espíritos, acabei inserindo algumas questões relacionadas ao livro Gênese da Alma, do Caibar Schutel, e também acabei trazendo outras inspirações trazidas pelo próprio João Amaro e também pelo curso. Porque o que eu depois de ter feito todo esse estudo, eu acabei trazendo algumas coisas da questão da inteligência como é tratada na pedagogia, né? Porque tem toda uma questão pessoal e tem toda uma questão de a gente poder um pouco avançar naquilo que vocês já estão vendo desde o primeiro dia de aula. Desde o primeiro dia de aula, vocês estão vendo questões relacionadas ao Livro dos Espíritos, ao Evangelho, à Gênese, né? E eu percebi que eles já tocaram na questão da inteligência, né? E da inteligência dos animais. E aí eu falei, bom, essa aula não pode ser um repeteco, apesar de ser bom a gente voltar a algumas questões e poder trabalhar de outra forma. Tá? Então, eu gostaria de começar a aula de hoje, a gente fazer um checklist, apesar dos slides já terem sido enviados pelo João para vocês, da gente trabalhar primeiro pensando e refletindo sobre o que é a inteligência. E aí, se vocês quiserem comentar no bate-papo, para vocês o que é inteligência, sem pensar na doutrina, pensar no que vem na mente, né? E aí vocês podem colocar, inserir no bate-papo, em uma palavra, numa definição que vocês imaginam do que é a inteligência, porque todos nós temos uma concepção e uma definição pessoal do que seja a inteligência. Eu vou esperar, eu vou pegar pelo menos 3 mensagens que vierem por aqui, eu vou comentar com vocês. Então, o Luiz disse o seguinte, a inteligência para ele é uma percepção aguçada do animal. A Valéria Mindel disse o seguinte, é a capacidade de resolver problemas. A Kelly Yuki disse que é a capacidade de resolver problemas em maior ou menor grau. E a Maria Cecília disse o seguinte, que a inteligência é a capacidade de raciocínio e de tomar decisões lógicas. Bom, por que eu fiz essa pergunta?
Não está nada errado que os nossos queridos colegas colocaram, mas eu fiz essa pergunta por quê? Porque nem sempre é algo tão claro para cada um de nós definirmos o que é a inteligência, para a gente poder definir o que é a inteligência do homem e o que é a inteligência do animal. E depois podermos olhar isso segundo a visão da doutrina espírita. Então, eu vou trazer algumas definições aqui. O dicionário Aurélio vai definir a inteligência como? E aí tem muito a ver com o que as pessoas disseram, né? Muito obrigada, queridos cursistas. Inteligência é a faculdade de conhecer, de compreender, essa capacidade que vai justamente tornar distintos os homens dos animais. Olhem isso. Compreensão, conhecimento profundo, ter inteligência para os negócios, destreza, habilidade. Cumprir com inteligência uma missão. Boa convivência, união de sentimentos, viver em perfeita inteligência com, ajuste, conluio, relações secretas, ter inteligência com o inimigo. Então, aqui já tem uma questão que a gente já fica com a pulga atrás na orelha, né? Peraí, como assim? Só os homens são inteligentes aqui na segunda linha? Os animais não são? Nós vamos agora para uma segunda definição mais geral também. Nós podemos ver como definição de inteligência essa capacidade mental bastante geral que, entre outras coisas, envolve a habilidade de raciocinar, planejar, resolver problemas, como já foi mencionado, pensar de uma forma abstrata, compreender ideias complexas, aprender rápido e aprender com a experiência. E aí a gente fica pensando, nossa, mas eu acho que tudo isso está super voltado para a questão humana, para os homens. Será que os animais dão conta de fazer tudo isso? Eu vou deixar essa perguntinha. Aí a gente vai para o próximo slide. A gente pode ainda definir a inteligência, a palavra inteligência, olhando para a sua origem latina, né? Que é a inteligência, que por sua vez é derivada do verbo intelligere, e cujo significado pode ser traduzido em ler, captar, deduzir e também ligar no sentido de fazer conexões. A inteligência, então, é a capacidade de ler entre linhas e de interligar ideias não explicitadamente relacionadas. Isso a gente vê claramente que nós fazemos essas conexões, nós fazemos as nossas interpretações, né? Então, a capacidade da inteligência a gente vê muito claramente em nós, seres humanos. Nós fazemos todas essas atividades e essas ações mentais. E aí a gente vai agora... Ai, o que aconteceu aqui? Ixi, eu acho que eu tive problema aqui no meu... Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Eu tô com o meu Zoom com problema, gente. Espera aí, deixa eu... Tá normal a tela aqui. Mas para mim tá piscando. Espera aí, eu vou manter assim para eu não sair do Zoom e eu vou ficar passando e vendo no meu celular aqui, só para eu não perder, porque agora a gente está indo para a visão do Kardec, ele vai ter que ficar minimizado assim, desculpem, tá, gente, mas deu um problema no Zoom, coisa que acontece. Ainda bem que para vocês está bem, mas para mim não está tão bem assim. Então, deixa eu ver aqui o que eu tinha mandado no... Agora, a definição da doutrina espírita. Então, lá no Livro dos Espíritos, que é esse slide onde a gente tem a foto do Kardec, nós vamos ver o seguinte, que, segundo a doutrina espírita, a alma é o princípio inteligente que anima os seres da criação e lhes dá o pensamento, a vontade e a liberdade de agir. Ela é imaterial, individual e imortal, mas a sua essência íntima é desconhecida. Não podemos concebê-la absolutamente isolada da matéria, senão como uma abstração. Então, isso está no novo dicionário, desculpa, tinha falado do Livro dos Espíritos, né? Mas é no novo Dicionário Universal, de Maurice Lachatre,
mencionado por Kardec na Revista Espírita de 1866. Então, nós vamos voltar ao que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo o seguinte: a alma, que é o espírito encarnado, é o princípio inteligente e que vai estar presente em todos os seres vivos da criação. E isso vai dar essa liberdade do pensamento, da vontade, a liberdade do agir. Nós sabemos que ela é imaterial, ela é individual e ela é imortal. Né? A sua essência íntima, a gente ainda desconhece, mas a gente pode concebê-la ainda de uma forma bastante abstrata. E que eu vou dizer o seguinte ainda para complementar isso, e que hoje a gente, com a ciência, com as pesquisas na área da ciência, da psicologia, da neurociência, nós vemos que muita coisa já foi trabalhada nesse sentido, explicando como é que funciona, como funciona toda a estrutura da mente. O que a doutrina nos vai trazer é a seguinte: olha, o que está conectado aí, agora eu vou tentar passar o slide sem termos problemas aqui, qualquer coisa eu peço ajuda dos outros colaboradores. Deixa eu ver se a gente consegue. Passou. Então, nesse próximo slide, a gente vai dizer o seguinte, vai resumir bastante coisa. Olha, segundo o Livro dos Espíritos, às vezes a gente está entendendo o seguinte, isso a gente já viu nas outras aulas aqui do curso de Espiritualidade dos Animais. Ok, espírito é o princípio inteligente do universo. E aí a gente vai, deixa eu ver se eu consigo, a gente já está na outra questão. Na questão 23 e 24 do Livro dos Espíritos, nós vamos ver, peraí, todo espírito é composto e tem uma inteligência. Por isso que eu comecei a aula perguntando para vocês, mas e aí, o que é a inteligência? Eles estão dizendo que todos nós, seres vivos, né, somos inteligentes. Então, por isso que eu tentei um pouco a gente detalhar um pouco mais o que vem a ser a inteligência. Então, a gente viu um pouquinho dessa definição trazida pela doutrina espírita e um pouquinho trazido pela ciência. E a nossa aula de hoje a gente vai tentar avançar um pouquinho mais nessas questões. Agora vamos lá para o desafio aqui com o meu Zoom que está com problema. Bom, então nós vamos ver nesse próximo slide o seguinte, que a inteligência e o pensamento são faculdades próprias de certas espécies orgânicas. Enfim, que entre as espécies orgânicas dotadas de inteligência e de pensamento, há uma dotada de um senso moral especial que vai lhe dar incontestável superioridade sobre todas as outras. E essa é a espécie humana. Isso está no Livro dos Espíritos, logo na introdução. E aí vamos novamente tentar um pouco detalhar um pouco mais o que nós estamos lendo nesse trechinho. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, a gente tem capacidades orgânicas, ou seja, a gente tem toda uma estrutura orgânica, né? Estrutura física do cérebro e de todos os seus componentes e as suas composições e de como tudo isso funciona. É isso que eles estão dizendo nesse momento. Ok, isso a ciência ajuda a explicar muito. E aí nós vamos ver também que, enfim, todas as espécies orgânicas, ou seja, vivas, são dotadas dessa inteligência e têm pensamentos, né? Então, há, porém, uma espécie que está no topo de toda essa que a gente chama, né, da hierarquia das espécies, que é a espécie humana, somos nós. E por que ela, além de tudo, ela está nessa hierarquia das espécies? Porque ela é dotada da moralidade, do senso moral, do senso das regras, do senso do que é certo, do que é o errado. E aí vem todos os princípios evangélicos que nós já conhecemos. Vamos ver se eu consigo agora fazer a passada aqui do slide. Consegui? Não consegui. Agora foi. Não, acho que ele voltou para trás, né? Deixa eu ver aqui no meu celular. Agora a gente tem que ir para... Ah, sim, que é a pergunta, né? A grande questão. Deixa eu ver se a gente foi, se a gente avançou. Você quer que eu passe o slide para você? Ai, para mim vai ser melhor, porque o meu fica piscando. Deixa, então, se eu começar a questão, eu vou ter que ver um pouquinho só. Deixa eu ir.
Tá, eu vou parar, eu parei de mexer já. Tá, deixa eu abrir aqui. Deixa eu colocar onde nós paramos. Isso. Nossa, Aqui. agora para mim tá perfeito. Eu que tô com problema no meu Zoom, eu acho mesmo, viu? Pode passar para o próximo, João. Muito obrigada. Tá, e aí a grande questão de todo mundo, que todo mundo já ficou focado, e voltou a piscar, todo mundo já ficou focado nessa questão. E os animais, como é que fica? Como é que a gente entende essa inteligência, esse princípio inteligente nos animais? Aí pode passar para o próximo slide, por favor. Bom, e aí nós temos o comentário do Kardec, né, no Livro dos Espíritos, na questão 585. A matéria inerte, que constitui o reino mineral, só tem em si uma força mecânica. As plantas, ainda que compostas de matéria inerte, são dotadas de vitalidade. Os animais, também compostos de matéria inerte, igualmente dotados de vitalidade, possuem, além disso, uma espécie de inteligência instintiva limitada e a consciência de sua existência e de suas individualidades. O homem, tendo tudo o que há nas plantas e nos animais, domina todas as classes, por uma inteligência especial, indefinida, que lhe dá consciência do seu futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus, que aí são aquela questão da questão moral, da questão evangélica. Mas uma coisa que é bom, e é bom a gente salientar nessa questão, é a seguinte: ele está dizendo o seguinte aqui, ok, os animais tem sim uma questão instintiva, que muitas vezes é confundida com a questão da inteligência, e eles também têm sim uma inteligência limitada naquilo que nós conhecemos e limitada à espécie onde eles estão inseridos neste momento. E eles têm, e a consciência, né, que dá uma certa individualidade para eles. Pode passar, por favor. E ele vai... próximo slide, ele vai dizer o seguinte, também capítulo 4 do Livro dos Espíritos. Os seres orgânicos, que eles estão entendendo como todos os seres vivos, né? São os que têm em si uma atividade íntima que vai lhe dar a vida. Nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. São providos de órgãos especiais para a execução dos diferentes atos da vida, órgãos esses apropriados às necessidades que a conservação própria lhes impõe. Nessa classe estão compreendidos os homens, os animais e as plantas. E aí eu vou um pouco também detalhar um pouco mais essa frase, porque aparentemente fica uma coisa muito simples dizer que, olha, todos têm o seu estágio de desenvolvimento, o seu ciclo vital, mas, gente, quando a gente olha para como funciona uma estrutura de um corpo humano, como funciona a estrutura do corpo do animal, independente de qual animal que seja, e como funciona as trocas orgânicas entre as plantas também, a gente vai falar, isso aqui não é simples, não. Tem toda uma arquitetura, todo um composto que a gente, por meio da ciência hoje, a gente vai entendendo um pouco mais, que está imerso nesses seres. E aí eu vou trazer um pouquinho essa questão. Por que vocês acham que a gente, que está na doutrina espírita, estuda o tempo todo? Justamente por causa disso, né? Nem tudo estava tão claro ali nos livros do Kardec. Por quê? Porque tudo... E aí vem aquela questão da fé raciocinada. Nós estamos aqui porque nós sabemos disso. Né? Então, por isso que a gente não para de estudar, a gente não para de fazer curso, estudamos o corpo humano, estudamos o corpo dos animais, e agora também eu vou falar, ó, as plantas também, gente. A gente fica achando que é uma coisa, às vezes, milagrosa de Deus. Não, está envolvido ciência, física, biologia, espiritualidade, né? Então, por isso que a gente, assim, e eu vou continuar falando isso, a gente não para de estudar por causa disso. A nossa fé é raciocinada. Né? A gente não fala assim, agora nós cremos nos milagres de forma cega, a gente sabe que é magnetismo, a gente sabe que tem todo um poder do pensamento ali imerso. Né? Então, é isso que é interessante quando eles falam assim, ó, a doutrina espírita, o espiritismo é ciência, religião, né? E também tem toda uma questão moral aí envolvida. Né? Então, podemos passar para o próximo slide.
E aqui a gente tem uma síntese, né, que está lá na questão 62, 63 e 64. Então, a gente está falando dos seres vivos. Então, a gente está falando que é uma matéria que está mais animalizada. Esse ser orgânico é uma matéria composta e somada ao fluido vital, que é aquilo que vai dar a energia, a gente pode colocar dessa forma, uma energia que vem, claro, de Deus, né? O fluido vital, ele vem desse fluido universal, Deus está no comando dessas coisas também, mas a gente também estuda materialmente por meio da ciência. O fluido vital vai fornecer movimento e atividade para esses seres. Agora, como explicar tudo isso, né, e ter esse entendimento? Vamos lá para o próximo slide. E aí vem a grande pergunta, que não quer calar. A gente já mencionou que sim, nas outras aulas também, que os animais, eles são dotados de inteligência. Mas aí vem aquela pergunta, que tipo de inteligência é que eles, dentro da necessidade deles, é possível? A gente vai para o próximo slide. Aí a gente vai novamente lá para o livro dos Espíritos, que é a questão 24 e a 593, que vai dizer o seguinte: mas os animais não são só obra do instinto? Aí a resposta vai ser a seguinte: é verdade que na maioria dos animais domina o instinto, mas não vês que muitos obram denotando acentuada vontade? Quer dizer, eles têm vontade também. Mas aí a gente vai ficar se perguntando o que é instinto. Como eu estou com esse problema aqui do bate-papo, né? Eu vou pedir para que vocês possam refletir sobre o que é instinto. Será que o instinto é só essa força e essa vontade de sobrevivência das espécies? Esse instinto que nós temos em nós, que eles também têm, de poder sobreviver, tem algo de inteligente nisso também? São perguntas que eu deixo para a gente ir pensando ao longo da aula. E aí eles vão responder aquilo que nós já tínhamos falado antes, ó. Eles têm inteligência. É limitada a espécie e as necessidades que eles necessitam para a sobrevivência deles aqui, né? Para a experiência que eles precisam passar. Então, é adequado ao corpo físico, ao corpo orgânico que esses animais têm. Então, vamos lá, passando para o próximo slide. Aí a gente tem um comentário do Kardec, que ele vai dizer o seguinte: não se poderia negar que, além de possuírem um instinto, alguns animais vão praticar atos combinados que vão denunciar vontade de operar. Aqui o Alberto eu consegui ler. O instinto é uma inteligência rudimentar e primária. Podemos definir assim também, Alberto. Então, vamos lá para o nosso comentário que a gente estava mencionando. Não se poderia negar que, além de possuírem um instinto, alguns animais praticam atos combinados, que denunciam vontade de operar em determinado sentido e de acordo com as circunstâncias. Há, pois, neles uma espécie de inteligência, mas cujo exercício quase que circunscreve a utilização dos meios de satisfazerem as suas necessidades físicas e de proverem a conservação própria. Ok, confirmamos isso aí. Sabemos que eles têm, né, esse instinto. Aí a Eliane já está fazendo pergunta aqui. A gente vai deixar para o final essa pergunta dela, que a gente já vai falar da consciência também, né? Então, assim, o que a gente pode entender dos animais nesse sentido? Ok, eles são inteligentes, mas aí eu vou fazer uma pergunta para vocês que tem um pouco a ver com as teorias de conhecimento, as teorias da ciência que falam da produção de conhecimento e inteligência. Mas quando um animal nasce, vamos pegar um cachorrinho, ele não tem a vontade de conhecer e explorar o ambiente onde ele está? Isso já não configuraria uma outra habilidade de inteligência e de curiosidade? Podemos passar para o próximo slide. Então, a gente já está indo um pouco mais do que o instinto já. E aí tem essa questão que continua sendo trabalhada, que é a questão do atributo da alma e dos animais. Gente, deixando bem claro que a alma, que é o que a gente aprende no Livro dos Espíritos, a alma é o espírito encarnado, é o espírito na carne. Isso aqui a gente vai falar depois em outro slide, tá? E aí a gente está falando aqui
na Gênese. O animal carniceiro é impelido pelo instinto a nutrir-se de carne, porém as precauções que ele toma, sua previsão, são atos de inteligência. O que ele está dizendo? O seguinte, ele planeja a sua caça. Ele está planejando e organizando informações, ideias, e tem uma sequência, tem uma série dentro do que ele está planejando. É só assistir o Discovery Channel, Animal Planet, tudo bem, todos esses programas, e perceber o nosso próprio animal. Eles planejam as coisas que eles vão fazer. Isso não é atributo da inteligência? Tem muito mais a ver do que o próprio instinto. Eu vou dar um exemplo do meu cachorrinho, que eu adoro dar exemplo dele, porque ele é bem danado. Ele planejava como ele ia dar um susto nas pessoas, né? Caminhando na rua, ele às vezes se escondia em algum arbusto ou atrás de algum muro para esperar as pessoas que estavam falando alto, né, passarem, e ele dá um susto fazendo aquele show de latidos dele para se sentir feliz porque ele tinha assustado as pessoas. Ele planejou toda essa ação. Né? Então, não era só a questão instintiva no sentido de, ok, vou caçar essas pessoas. Não, ele se sentia muito feliz em fazer isto. Agora, vamos lá para a segunda questão ali que está no nosso quadro do Livro dos Espíritos. 73, a questão. O instinto é independente da inteligência? Não. O instinto também é uma espécie de inteligência que ajuda na sobrevivência desse animal. Então, é uma das habilidades e das capacidades da inteligência. Então, podemos passar para o próximo slide. E aí, aqui a gente tem uma espécie de resumo também da questão 24 e 74 do Livro dos Espíritos, que vai dizer o seguinte: instinto pode se confundir com a inteligência, porque ela é uma das habilidades que utiliza-se essas capacidades cognitivas da inteligência. E é possível diferenciar os atos que são instinto e os atos que são inteligência, mas as coisas aí ainda vão ficar um pouco confundidas até a gente entrar em outra parte dessa estrutura para a gente entender o complexo do que é a inteligência e do que envolve. A inteligência a gente pode entender como atos voluntários, refletidos, premeditados, ou seja, planejados e combinados. É um atributo exclusivo da alma, desse espírito que está encarnado. Então, bora lá, a gente já comentou disso também. Próximo slide. E aí, essa questão que a gente estava falando, que às vezes a gente confunde, né, o que é alma e o que é espírito. Então, na última aula, acho que vocês conversaram disso também. Então, a alma, nós somos almas, né? Nós estamos aqui encarnados. Então, a alma é um espírito encarnado, esse ser imaterial, individual, que nós, e que reside e que sobrevive ao corpo. Que aí vai ser o espírito, sem a carne, vamos dizer assim, somos espíritos. Próximo. Questão 606 do Livro dos Espíritos. Pois que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria? Sim, e que vai sobreviver ao corpo. Então, eles também têm um espírito ali, né, que atualmente, né, olhando para o Snoopy, vocês olhando para os animais de vocês, vão falar, é o espírito encarnado, né, é uma almazinha ali. E que é imortal também, assim como nós. Próximo. Então, a gente vai entendendo que tem muitas similaridades entre nós e eles. É que a gente tem aquela coisa da gente se colocar no pedestal, né, por todo esse pensamento que já há milhares de séculos, acharem que nós, né, depois a gente vai conversar sobre isso também, dominamos a natureza, dominamos os animais, estamos no topo dessa hierarquia dos espíritos, mas a gente vai entendendo que as coisas não são bem assim. Bom, então não se poderia negar que, além de possuírem o instinto, alguns animais praticam atos combinados que denunciam a vontade de operar em determinado sentido e de acordo com as circunstâncias. Há, pois, neles uma espécie de inteligência, mas cujo exercício quase que circunscreve a utilização dos meios de satisfazerem as suas necessidades físicas e de proverem a própria conservação. Então, aí é instinto de sobrevivência, mas que eu já falei para vocês que tem tem habilidades, tem atos já previamente,
né, ali pensados por eles, eu já estou falando do pensamento, quer dizer, aquilo ali já estava sendo trabalhado na estrutura cerebral deles, de como eles iriam agir. O próximo slide, ele vai trazer agora duas menções aqui, uma do Emmanuel e outra do André Luiz. O Emmanuel vai dizer o seguinte no livro Alvorada do Reino. No reino animal, a consciência afeição de crisálida movimenta-se em todos os tons do instinto. E o André Luiz vai dizer o seguinte, a crisálida da consciência, que reside no cristal a rolar, na corrente do rio, aí se acha em processo liberatório. E aí vem a gente vai trabalhar a questão da consciência também. Aí eu deixo a pergunta para vocês. Será que os animais têm consciência do que eles estão fazendo? Será que essa consciência só vem instintivamente? Será que eles têm consciência que eles são esses espíritos encarnados também? Grande pergunta. A gente vai agora para um slide que é um resuminho de algumas questões. Então, a gente já entendeu que há inteligência nos animais e que proporciona a eles certa liberdade. Há um princípio, né, que independe da matéria, do corpo que eles estão encarnados e que sobrevive a ela. Esse princípio vai sobreviver ao corpo, é uma alma, porém, ainda num estágio de aprendizado. Eu não gosto de usar inferior, mas num estágio de aprendizado ainda anterior ao do homem. Tá? Próximo slide. O próximo slide, a gente está falando o seguinte, que a gente já falou, nossa, a gente vê bastante coisa parecida com os homens, né? Será que esse princípio, será que é uma alma, é semelhante à do homem? E aí o Livro dos Espíritos, nessa questão 597, vai dizer o seguinte, é também uma alma, se quiserdes, dependendo isto do sentido que se der a esta palavra. É, porém, inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a do homem uma distância equivalente à que medeia entre a alma do homem e a de Deus, que é uma questão de aprendizado e que a gente aprendeu de evolução também. Podemos passar para o próximo. Após a morte, a alma dos animais conserva após a morte, conserva a alma dos animais a sua individualidade e a consciência de si mesma? E aí a resposta é a seguinte, conserva a sua individualidade quanto à consciência do seu eu. Não. A vida inteligente lhe permanece em estado latente. Ou seja, o que ele está dizendo? Tem uma individualidade, o animal ele tem uma personalidade. Agora, a consciência, ele vai falar, é outra história, né? Que é aquela questão que eu perguntei para vocês. Será que eles têm consciência que eles estão aqui para aprender, que eles estão aqui vivendo uma vida encarnado, que eles estão aqui numa vida de evolução? Esse princípio, eles vão dizer que não exatamente. Próximo slide. A questão 599 do Livro dos Espíritos. A alma dos animais é dada a escolher entre a espécie de animal em que vai encarnar? Será que eles podem escolher que eles vão ser de uma espécie ou de outra, que vão nascer agora coelho ou cavalo? Ele vai dizer não, pois lhe falta livre-arbítrio. E aí a gente lembra daquela questão, né? Que todo animal, no plano espiritual, e mesmo, né, nesse plano que ele está, ele tem um tutor. Nós hoje somos responsáveis, né? Todo mundo que tem, né? Somos responsáveis pelo aprendizado deles. Agora tem as leis divinas que vão dizer, olha, agora esse animal precisa de um tutor tal e que vai auxiliá-lo na sua vida enquanto cavalo, porque o aprendizado dele agora vai ser enquanto cavalo. E aí tem uma pergunta da Kelly aqui que é sobre a inteligência, consciência e sabedoria, que aí a gente ainda vai chegar nessa questão, Kelly, guarda mais um pouco. Próximo slide, por favor. Os animais, eles estão sujeitos, como o homem, a uma lei de progresso? Sim, que aí é a lei de evolução, né? Isso na questão 601. Sim, e daí vem que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também vão ser. Dispondo de meios mais amplos de comunicação. Olha só, eles vão se comunicar melhor do que agora. São sempre, porém,
anteriores ou inferiores aos homens. Não gosto de usar a palavra inferior, porque é outro estágio de aprendizado, né? E eles se lhe acham submetidos, tendo neles o homem servidores inteligentes. Foi aquela questão que eu comentei com vocês. Somos tutores deles, ajudamos esses animais no processo de aprendizado e no processo evolutivo deles. Então, eu gosto de frisar isso, porque daí a gente vai pensando na nossa responsabilidade em relação vou colocar assim, a criação que estamos dando para esses bebês. Né? Porque nós somos muito responsáveis, e depois, quando a gente for falar do processo todo de domesticação e de socialização, a gente vai entender o quão responsáveis os homens são responsáveis pelo que acontece na natureza e pelo que acontece com os animais. Nós respondemos por isso. Bom, a gente vai para o próximo slide. Ops, eu passei aqui no meu demais. É a questão 601? Não, é o que está o cérebro, tá. E aí a gente vai para um resuminho bem básico, só para a gente fechar um pouco essa primeira parte. Então, a gente já entendeu que os animais, eles têm espíritos, têm espírito, os animais, eles reencarnam, eles evoluem, e lembrando que eles têm plano reencarnatório. Eles têm um plano já programado da trajetória deles na vida que eles estão vivendo. Os animais, eles são seres inteligentes, sim. A inteligência, a gente já entendeu que é um atributo do espírito. O instinto é uma espécie de inteligência, né? Os animais estão no nível de despertar da consciência. Eles ainda não a têm, mas eles estão despertando à medida que eles vão evoluindo. Os animais ainda possuem um pensamento que é fragmentado. E a gente agora vai falar um pouco da estrutura cerebral, que é esse órgão de expressão da mente. A gente vai entender o quão complexo é falar de cérebro, é falar de mente, é falar de neurônio, que a gente vai entrando no processo da inteligência, no processo da construção do aprendizado, que aí vai ter a questão da sabedoria, mas não a sabedoria moral, mas um outro tipo de sabedoria, tá, gente? Então, a gente pode passar para o próximo slide. Ô, Mary, só uma deixa nessa primeira. Os animais têm espíritos? Não, os animais são espíritos, como nós somos espíritos, né? É isso que nós temos que frisar bem. Era isso que eu queria falar. Só. Nossa, bem falado, viu? Agora a gente vai entender o papel do cérebro. Eu coloquei até aqui tem uma citação aqui do André Luiz, mas eu coloquei alguns comentários de adendo, só para a gente entender melhor essa questão da diferença entre cérebro e mente. A gente poder entender as estruturas mentais, como é que elas funcionam, tá? Que aí é uma questão de neurociência que eu acho muito legal. Bom, então vamos lá para a citação do André Luiz. O cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente, em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Olha que coisa interessante, né? Então, a gente pode entender que a gente está falando o espiritês um pouco, né? Mas a gente pode entender o seguinte, que o cérebro, que é esse órgão, essa estrutura física, é como se fosse um hardware, essa parte mais máquina, mais estrutural e mais física do corpo humano. E a mente, que é essa parte, que é o software, né, do computador, que é onde está toda a programação do espírito, todas as estruturas estão contidas ali, e ela está dentro dessa máquina, né? Falando agora do ponto de vista bem simplório, mas mais científico do que o espiritês. Então, a gente vai entender que o espírito está ali. Vamos lá que a gente vai avançar um pouco mais nessa ideia. Aí a gente pensa nos atributos. Ok, a mente faz o quê? Né? Que a gente já deu umas ideias aqui, dizendo que é o software, é onde está a programação, é onde está o pensamento, é onde está a memória, é onde está a inteligência, é onde está a consciência, está tudo dentro da estrutura mental. A gente vai passar mais um pouquinho, a gente vai colocar mais umas ideias agora. Ops!
a gente já foi para essa questão que eu acho que eu não sei se... Ok. É que eu tinha inserido mais alguns slides, mas eu acho que ele vai aparecer depois. E aí é interessante a gente dizer que nessa estrutura que a gente estava falando da mente, é que vão estar organizadas toda a estrutura do processo cognitivo, onde vão estar os neurônios, todos os outros elementos componentes, é onde as sinapses vão acontecer, é onde o processo de aprendizagem vai acontecer. E a gente muito se engana em achar que, muitas vezes, né, por causa do chakra cardíaco e não sei o que a emoção está no coração. E os cientistas vão dizer o seguinte, não, a emoção não está no coração, a emoção está no cérebro. A gente sente aqui, né? Ou seja, estão dizendo o seguinte, a gente sente no espírito. As nossas emoções, a questão que diz o seguinte, né? A ciência vai dizer, todos os animais são seres sencientes, ou seja, eles sentem, eles sofrem, eles têm emoções. Eles sentem as percepções. E onde que a gente vai encontrar isso? Não está no cardíaco, no chakra cardíaco deles. Está no espírito. Está aqui. Né? Então, vamos lá para a nossa definição. Olha só que legal isso aí também, mesmo. Quando Kardec falou que, através dos amigos espirituais, que os animais eles não são mero mecanismo, máquina, porque a máquina, quem usou esse termo foi René Descartes. E René Descartes colocou exatamente o contrário que a ciência fala, porque a ciência hoje já prova que os animais são sencientes, mas naquela época, já mesmo o Charles Darwin, ele já tinha catalogado alguns sentimentos dos animais, tipo, já sentia dores, já sentia medo, já eram dores, medo, sentia fome, sentia inveja. Então, o Charles Darwin já tinha catalogado esses sentimentos dos animais. E a ciência hoje fechou. Então, a gente não tem o que discutir, porque quando Kardec falou, se a ciência provar, se eu falei alguma coisa que é oposto à ciência, cancele tudo que eu falei e siga a ciência. Mas, pelo contrário, está só somando o que o Kardec está falando. Isso que é bonito. Concordo muito com o que você está dizendo. Então, é essa questão. Ser senciente, gente, é isso, né? Eles sentem dor, eles sentem ciúmes, né? Isso. Bem lembrado. Então, assim, por isso que a gente, quando... Acho que vocês têm depois essa aula de sofrimento dos animais, a gente vai ver que eles sofrem. Eles sofrem pelo abandono, eles vão sentir a nossa falta, né? Então, a capacidade, o ser senciente, essa capacidade deles de sentir sensações, sentimentos, né? Capacidade de ter as percepções conscientes do que lhe acontece e do que rodeia. Por isso que os animais vão ter depressão, vão ter as sensações de ansiedade. A gente vê muito isso nas assistências espirituais dos animais, né? Que tem, claro, uma relação com o tutor e com o ambiente onde ele está. Sim, por isso que eu vou retomar novamente a nossa responsabilidade na vida, principalmente dos animais domesticados, né? Então, nós temos uma responsabilidade muito grande nesse sentido. Né? E por quê? Porque a gente está causando, querendo ou não, por atos até inconscientes nossos, prejudicando o bem-estar do animal. E por coisas que às vezes a gente... eu vou falar um negócio para vocês, eu ia até comentar depois. O que a gente esquece de brincar com eles. É no brincar com eles, assim, de acordo com a faixa de desenvolvimento etário e, né, do processo de desenvolvimento deles. Por quê? O brincar é importante porque é no fazer, é isso que um dos teóricos que a gente vai estudar aqui também no dia de hoje. É no fazer, é na ação, é na brincadeira, que esses animais também vão desenvolver melhor a capacidade cognitiva e a inteligência. E a gente esquece, como tutor, de fazer isso. E hoje eu estava me cobrando, eu falo assim, não, ele tem 15 anos. Mas pequenas brincadeiras nós podemos fazer para auxiliá-los a desenvolver cada vez mais a inteligência. Nós somos responsáveis por isso também. Porque nós estamos aqui, eles também, para esses tipos de aprendizados. É evolução.
Voltamos lá para o slide. Agora, então, a gente vai lá para a frase atribuída a Leon Denis, que vai dizer o seguinte: a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, se agita no animal e desperta no homem. Na planta, aí Leon Denis novamente, o problema do ser, do destino e da dor. Na planta, a inteligência dormita no animal, sonha, e só no homem é que vai despertar. E aí tem toda essa questão de já termos passado por essas fases, né? Que aí é outra, aí já dá outras complicações quando a gente vai discutir. Podemos passar para o próximo slide. Aí, então fica para reflexão, será que nós já fomos a pedra? Será que nós já fomos o molusco? Será que nós já fomos o animal de 4 patas? A gente vai deixar essa pergunta porque é questão também de escola de aprendizes, viu? Vamos lá. Agora a gente está aí no Livro dos Espíritos novamente, que vai dizer o seguinte na questão 613. Segundo alguns, o espírito não chega ao período humano senão depois de ter sido elaborado, individualizado nos diferentes graus anteriores, como a gente estava comentando com essas frases do Leon Denis, né? Segundo outros, o homem teria sempre pertencido à raça humana sem passar pela fieira animal. Então, eu vou deixar isso para reflexão de vocês, porque essa é uma questão que dá tanta polêmica na escola de aprendizes, gente. Que a gente fica assim, você sai com dor de cabeça. Aí a gente fala assim, gente, ou vocês aceitam ou vocês discordam, mas é isso, a gente fica nesse diálogo, não querendo induzir a vocês que, ó, a gente já foi pedra, a gente já foi borboleta. Ô, Mary, não deveria dar, né? Não deveria dar essa confusão, porque na questão 540 do Livro dos Espíritos está bem claro ali. Na 540 ele fala que nós viemos do átomo e vamos para o arcanjo, né? E esse do átomo ao arcanjo é toda essa evolução, né? E a questão 607 também, lá está bem claro, está explicando que nós já passamos, e o Leon Denis também fala, né? Que nós passamos por todos esses reinos, não necessariamente por todas as faixas dos reinos, mas passamos, e para chegar do reino animal-hominal, nós passamos pela fase de todos aqueles reinos animal, né? E é isso que é interessante. E é por isso que dessa polêmica, mas você vai tirar essas dúvidas, que não pode dar mais dúvida. Não, a gente só deixa... Não, o papel do professor é o seguinte, a gente deixar a pulguinha atrás da orelha do aluno para o aluno depois ir pesquisar. É esse que é o processo. E não é para ficar discutindo e brigando em sala de aula se um disse isso, o outro disse aquilo. Não, gente, é construção de conhecimento. Né? Eu posso ou não acatar isso, eu posso duvidar, eu posso não concordar, mas isso não vai significar que eu vou ficar sem falar com o amiguinho durante todo o curso. Não pode. Ou com o professor, né? Uhum. Bom, e aí a gente vai para esse intelectual que me inspirou muito nessa aula para falar de inteligência. Quem é da área da psicologia e da pedagogia conhece bastante o Jean Piaget. O Jean Piaget, olha que interessante, ele não era só filósofo e psicólogo. Ele era, antes de tudo, a sua primeira formação foi ser biólogo. E olha que interessante que depois, quando a gente vai estudar o Piaget, a gente vai entender, né? Ele tem toda uma teoria voltada à inteligência, à construção do conhecimento e tudo mais, como que as crianças aprendem. Só que adivinhem como ele chegou a essa teoria mais complexa que ele passou a vida toda dele estudando. Ele começou observando os pardais. Aos 8 anos de idade, ele começou a estudar, escrever um livro sobre os pardais albinos, como num processo assim antropológico, né? Descrevendo o que eles faziam, como eles atuavam, tal. Depois, lá na graduação, no mestrado, doutorado dele, eu não lembro, ele foi estudar os moluscos, como os moluscos faziam a troca com o ambiente. Foi a partir das inspirações e dos estudos na área biológica, que ele foi observar as crianças quando ele teve, acho que foram 2 filhos que ele teve, e aí ele foi observar e produzir essa teoria que vai falar de como funciona a mente, a inteligência, o processo de aprendizado. Tá? Então, toda a sua teoria vai ser focada na questão da inteligência, por isso que eu trouxe ele, e eu fiquei, nossa, super alegre, assim, quando vi toda essa trajetória da vida dele. E ele vai falar de uma coisa que é muito importante para a gente entender o processo do desenvolvimento da inteligência, que é a questão do sistema de adaptação
Ele está falando da criança, mas ele está inspirado na biologia, né? Sistema de adaptação a uma nova situação que lhe for proposta. E isso desenvolve a inteligência. Bom, adaptação. A gente já está pensando em biologia. Os animais adaptados ao meio, à medida que eles vão se adaptando, eles vão evoluindo. Primeira coisa. Quer dizer que os indivíduos, os humanos, né, vão responder positivamente a todos os estímulos exteriores a que eles estiverem expostos. E eu vou falar o seguinte, os animais também. À medida que você estimula um animal no meio em que ele está a fazer todo mundo sabe o que é agility, né? E jogos de memória, esconde-esconde, outras brincadeiras com os animais, gente, eles vão desenvolver capacidades e habilidades cognitivas ali. Isso é inteligência. Né? Então, esse contato e essa troca com o meio social vai ser extremamente importante para o desenvolvimento da inteligência dos animais. Para as crianças também, né? Que é o indivíduo e sociedade. Então, é algo que vai ser contínuo e sistemático, que vai se modificar à medida que eles vão experienciando situações vivenciadas. E a gente já mencionou aqui nas aulas anteriores, um cachorro, eles têm idade mental de 3 anos de idade. Né? E a gente pode, cada vez mais, estimulá-los a desenvolver essas habilidades e capacidades cognitivas. Né? Então, a inteligência, a gente vai entendendo a partir do Piaget, que é um longo processo e constante processo de aprendizado. Então, podemos passar para o próximo slide, que acho que a gente vai quase encerrando. Então, a gente vai chegando a essa questão de como é que aconteceu todo esse processo evolutório. A gente colocou aqui os exemplos dos macacos, dos homídeos, né? E como que fomos chegando aí até os homens que nos tornamos. E a gente vai entendendo quanto processo evolutivo de aprendizado com o meio, desenvolvimento da cultura, desenvolvimento da linguagem, desenvolvimento de um corpo humano, desenvolvimento da caixa craniana, desenvolvimento do polegar opositor, desenvolvimento da coluna ereta, a perda dos pelos, a fala, a cooperação social, que é por meio da linguagem, evoluiu esse até então, homídeo. Podemos passar para o próximo slide. Tá, isso a gente estuda bastante na antropologia, que é uma linha, né, é uma parte das ciências sociais, né? E geralmente eu dou essa aula na universidade também. Então, quando a gente vai vendo toda essa capacidade do desenvolvimento da cultura do homem, a gente vai vendo o quão é sensacional e o quanto o aprendizado ele não para de acontecer. Aí aqui eu coloquei uma citação e coloquei uma fotinho das girafas, do Lamarck e do Charles Darwin, né? Que o Lamarck dizia assim, olha, as girafas todas, elas tinham o pescoço curto. Todo mundo sabe dessa história, né? Elas tinham os pescoços curtos. Aí os pescoços, isso é o Lamarck, tá, gente? Vai dizer, eles se alongaram porque eles precisavam alcançar as árvores, o topo das árvores, e aí foi se alongando ao longo do tempo para ela poder se alimentar. E o Darwin vai dizer o seguinte, não foi nada disso que aconteceu. Né? As girafas mais adequadas ao meio, aquelas que conseguiram, à medida que foram nascendo as novas girafas, que elas já estavam já com pescoços adaptados ao ambiente, ou seja, o pescoço mais comprido, foram as girafas que sobreviveram a esse processo de adaptação ao meio ambiente. Não foi que elas alongaram o pescoço, foi uma seleção natural das espécies. Aí está a grande questão do Darwin. E o Jean Piaget vai falar mais ou menos a mesma coisa, né? Porque ele está se inspirando ali. Ele vai dizer o seguinte, a inteligência é uma adaptação ao meio ambiente físico e social. A gente está se adaptando o tempo todo, a gente não está se adaptando a essa questão pandêmica. Não aprendeu a dar aula aqui de forma online, todo mundo. Gente, eu que não tinha celular há mais de 10 anos, tenho celular agora. Né? Então, a gente vai se adaptando às necessidades também, não é só os animais, não. E isso a gente vai desenvolvendo mais capacidades e habilidades cognitivas, que é a inteligência. Para dizer que a inteligência, então, é um caso particular de adaptação biológica, e, portanto, supor que ela é essencialmente uma
organização e que a sua função é estruturar o universo. Olha que lindo. Assim como as estruturas do organismo do seu ambiente imediato. E a gente vai entendendo, caramba. Então, o Kardec, quando dizia que a gente está ali num processo evolutório, está dizendo o seguinte, a gente aprende o tempo todo também. A gente também está se adaptando e aprendendo e evoluindo nesse momento. Por quê? Até a palavra evolução, que no início, quando eu entrei na doutrina espírita, eu não gostava muito de usar evolução, não. Eu achava que era um aprimoramento do espírito, que era um desenvolvimento, né? Uma etapa melhor, enfim. Mas aí a gente vai entendendo que eles estão todos dialogando nesse bojo ali do século 18 do século XIX, né, que são as teorias evolucionistas, mas que tem todo, quando a gente olha todo esse diálogo entre eles, a gente vai falar, caramba, eles estão falando isso, que a gente só vai crescer e se aprimorar quando a gente ter os aprendizados e a gente for evoluindo dentro desse processo. A gente vai se adaptando, mas a gente vai também se melhorando enquanto espírito, só que aí, na questão do espiritismo, tem a questão moral, né? A questão de que nós evoluímos no sentido da gente aprimorar as nossas virtudes, nos desfazermos aos poucos da nossa animalidade, que são as nossas imperfeições, né? Toda aquela coisa da violência, do ódio, da vingança, tudo isso vai sendo amenizado ao longo das encarnações quando a gente vai aprendendo o que é bom. Próximo slide, João. Desta forma, os seres vão se desenvolvendo intelectualmente a partir de exercícios e estímulos, nós já comentamos isso, oferecidos pelos meios que os cercam. Sendo assim, também pode dizer-se que a inteligência humana ela pode ser exercitada, exercícios, através da procura de um aperfeiçoamento de potencialidades que evolui ao longo de toda uma vida. O comportamento dos seres vivos não é inato, ou seja, aí já tem uma contradição com o espiritismo, né? Mas muita coisa a gente vai desenvolvendo e aprendendo ao longo da vida encarnada, né? E também ela não é resultado de condicionamentos, mas construídos numa interação entre o meio e o indivíduo. Por outras palavras, quanto mais complexa for essa interação com o meio, mais dotado de inteligência vai ser um indivíduo. Principalmente, isso aqui é o Piaget falando, principalmente quando a gente vai olhar o processo de domesticação e de socialização dos animais. Pode passar, João, por favor. E aí, quando a gente vai ver os milhares de anos que o homem percebeu que à medida que ele ia domesticando, não só, aqui eu coloquei animais, mas ele domesticou animais e plantas, para que pudesse sobreviver e ter uma vida mais fixa na Terra, né? Ele teve que entender um pouquinho também de como agiam os animais e quais animais dava para trabalhar com eles, né? Porque os animais foram domesticados principalmente para a questão do trabalho, de servir os homens, né? Para a questão de fornecer, a questão do alimento, tem isso também, a vestimenta, né? Então, quando a gente vai estudar todo esse processo, as plantas também, né? Muito voltado para essa questão da alimentação, que é o foco do homem, é comer, gente, para poder sobreviver. Próximo slide. Nesse processo, a gente vai vendo quão responsável nós já fomos. Nós, enquanto humanidade, erramos muito, enquanto civilização, no processo de domesticação desses animais. Trouxemos, sim, sofrimentos, desmatamos, sim, ao longo de todos esses milhares de anos. E hoje a gente está tentando se redimir por meio da ciência, por meio do conhecimento que a gente traz. Claro que nem todos os homens, a gente vai dizer que tem essa consciência. Mas aqueles mais conscientes desse processo vão entender esse processo como um constante aprendizado. E aqui eu coloquei uma pintura rupestre para mostrar que os animais já estavam ali sendo colocados, não só no sentido de cooperação com o homem, né? Mas eles já estavam sendo também ali, tendo maior interação com esse homem, aprendendo com ele. Alguns animais, posso dizer que deram mais certo nesse processo de aprendizado. Né? Então, a gente pode colocar o cachorro, o gato nesse processo, o bovino, né? O caprino, e aí a gente vai entendendo o quão importante também, quando eu falo em cooperação, é a questão do respeito a esses animais,
né, que eles não estão aí para nos servir, porque nós já nos equivocamos há muito tempo sobre isso, e de quando essa questão da cooperação a gente vai encontrando afeto, que eu acho que é o processo que a gente vive hoje com os animais domésticos. Hoje eles são membros de nossa família, né? A gente trata eles como filhos. Né? Então, aí eu vou sempre ficar pegando nessa questão da responsabilidade, de uma guarda responsável, porque nós vamos ser responsáveis pelo comportamento desses animais. Quando a gente está falando da questão do desenvolvimento da inteligência, a gente está falando do comportamento deles também. Que aí eu sei que seria uma outra aula do curso, né? E aí, deixa eu, a próxima slide, por favor. Eu acho que a gente já vai terminando, né? Ah, sim. Eu também li, eu falei para vocês que eu li o Caibar Schutel, né? E o João Amaro também é muito fã, eu vi que ele gosta também de colocar, para a gente ter esse entendimento da nossa responsabilidade com os animais, né? Enquanto tutores. Essa questão da guarda responsável, do respeito à natureza, do respeito aos animais, que é o respeito à criação, de uma forma geral, né? E eu coloquei aqui esse verso que é tão bonito do apelo em favor dos animais, para a gente encerrar a nossa aula, que vai dizer o seguinte: vós que vede luzes nestas letras, que traçam a evolução espiritual, tende compaixão dos pobres animais. Sede bons para com eles, como desejais que o Pai Celestial vos cerque de carinho e de amor. Não encerreis os pássaros em gaiolas, renunciai às caçadas, acariciai os vossos animais. Dai-lhes remédios na enfermidade e no repouso na velhice. Lembrai-vos de que os animais são seres vivos, que sentem, que pensam, que se cansam, que têm força limitada, que adoecem, que envelhecem. Os animais são vossos companheiros de existência terrestre, e como vós, eles vieram progredir, estudar, aprender. Sede seus anjos tutelares, sede benevolentes para com eles, como é benevolente para com todos, o nosso Pai que está nos céus. Bom, gente, acho que deixa eu ver agora o avançar da hora, acho que a gente passou já, eu falei muito. Tinha mais coisa para falar, eu coloquei aqui a bibliografia e o link do livro do Caibar Schutel também, que é a Gênese da Alma. Tá? Tinha muito mais coisa para falar, a gente pode, sei lá, em outra ocasião. Vamos ver se eu consigo ler os comentários, as perguntas aqui. E o que eu acho do veganismo, eu acho que ela aqui é o vegetarianismo, né? A pessoa quis comentar. Eu sou vegetariana, né? Depois do curso de passes virei vegetariana, mas respeito quem é carnista ainda também. Tá tudo dentro do processo de aprendizado, gente. Aí é cada um que sabe até onde pode ir, né? Cada um sabe a sua limitação. Poderia falar da memória dos animais e da sua cognição? Eu tenho depois vou passar no grupo para vocês um artigo da revista Veja que fala da parte cognitiva dos animais. Por isso que eu falei da questão, porque a gente acha que os animais eles são inteligentes porque eles nos obedecem e são adestrados e fazem coisas que a gente quer. Só que a gente vai ver que os animais mais inteligentes não vão nesse processo. Na verdade, os mais dóceis, eles são mais submissos nesse sentido, mas o aprendizado maior, aquele cão que geralmente que é mais hiperativo, que não obedece à regra, quando a gente vai fazer os testes com esses vão se mostrar mais inteligentes no sentido de dar soluções aos problemas que foram colocados ali. Eu depois vou passar para vocês o link desse artigo que não deu para falar hoje. Deixa eu ver outra pergunta aqui também.